Eu tenho um carinho muito grande pelo filme do Constantine, que completou 20 anos do seu lançamento, agora em 2025. Eu fui rever o filme e trago uma verdade. Ao lado de O Cavaleiro das Trevas e Mulher Maravilha, esse é um dos melhores filmes da DC pós anos 2000. Já começando pela ideia de que o filme não exatamente constrói aquele mundo, mas sim que as coisas já existem e estão acontecendo. Personagens já estão estabelecidos, como o Anjo Gabriel, ou Midnight, a própria questão das regras. Isso eu acho legal porque não exatamente é um filme que as coisas acontecem e são apresentadas porque o momento e a história precisa. Isso dá um senso de que esse universo já existe e ele está acontecendo, que acabou me lembrando de maneira curiosa um outro filme protagonizado pelo Keanu Reeves, que é John Wick. Inclusive, eu lembro bem na época do lançamento do Batman vs Superman, que tem aquela cena lá dos arquivos e cada personagem já tem seu próprio logo e parece que os heróis já estão em ação, que eu achei que eles iam seguir por algo parecido com o que foi feito no Constantine. Esses personagens já existem, quando a gente for pra Liga da Justiça não vai perder tempo tendo que apresentar todo mundo e toda a sua origem e tal, só que acabou virando aquela pataquada. E de certa forma, dá pra dizer que o James Gunn vai tentar fazer algo parecido com o seu Superman, porque tem já vários heróis que existem dentro desse mundo, além do próprio Superman, não vai ser uma história de origem, a gente vai acompanhar ele fazendo as coisas dele, tal qual fizeram também com o Homem-Aranha, lá do Peter Parker, do Tom Holland, dentro do MCU. E é engraçado constatar como que o Constantine conseguiu fazer isso 20 anos antes. Beleza que talvez ele não tenha toda essa carga que esses outros heróis já tiveram no cinema, então talvez seja mais fácil partir desse lugar, mas ainda assim é legal constatar isso. A própria questão do protagonista, eu sinto que se encaixa muito bem dentro desse universo já estabelecido, porque a gente vê que o Constantine, ele não é mais o Constantine, tem até um determinado momento que o personagem fala, você era the John Constantine, dando a entender que o auge desse personagem já passou, alinhando isso com o fato dele estar morrendo, porque o personagem fuma igual uma chaminé. Recentemente, no Blue Sky, alguém comentou sobre filmes onde personagens fumam muito, e aí citaram que no Abutre, que é o filme lá do Jake Gyllenhaal, ele não fuma em nenhum momento. E eu achava que aquele filme, ele fumava pra caramba, porque o filme com cheiro de cigarro, John Constantine, é um filme cigarrento pra caramba, porque o personagem fuma muito. Até um personagem fala... You are going to die young because you smoked 30 cigarettes a day since you were 15. Então eu acho toda essa construção de mundo muito legal nesse sentido, de que parece que a gente está acompanhando o fim de uma trilogia onde não existem os outros dois filmes, a gente está pegando só o final disso tudo. Que, de novo, de certa forma dá para associar com o Constantine também, que no primeiro filme ele já fez tudo o que ele tinha para fazer, ele já se aposentou, ele já perdeu a esposa dele, e aí ele tem que voltar de volta para dentro da ação, de volta ao jogo, como é o nome do primeiro filme. Dentro do Constantine, a gente acaba tendo um protagonista que ele é muito chato de acompanhar, ele é carregado desse cinismo, desse saco cheio, que quase joga para um lugar de anti-heroísmo por boa parte do filme, e muito do filme eu diria que ele readquirindo o seu lado mais heróico mesmo, dele voltar a acreditar nas coisas, em certo nível também, que eu acho legal porque isso acaba refletindo muito a narrativa que acontece ao redor dele, porque a gente tem de um lado a Isabel, que é essa pessoa católica de fé que cometeu suicídio, e do outro a gente tem a Ângela, que é sua irmã gêmea, que perdeu a fé, mas crê que sua irmã jamais cometeria suicídio, porque isso significaria ir para o inferno e não para o céu. E o Constantine, ele cometeu suicídio jovem, ele chegou a morrer por um determinado momento, mas voltou à vida, ele está condenado a ir para o inferno. Mas nesse meio tempo, ele tenta comprar sua passagem para o céu, mandando demônios para o inferno, mesmo ele não tendo fé naquilo tudo que ele faz. I believe, for Christ's sake. No, you know. And there's a difference. E existe essa dualidade conflituosa que é divertida de acompanhar, que a gente vai por esse thriller investigativo com toques de terror. E eu lembro que na época que esse filme saiu, lá em 2005, eu não tinha idade para poder entrar no cinema para ver, mas eu queria ver Constantine, porque não sei o que, da época das revistas 7, que eu acho que eu li em algumas 7, fiquei muito afim de ver. E aí a minha tia na época conseguiu lá assinar um termo liberando, aí fui eu e um primo meu, e logo na primeira cena, lá do cara no México, que ele é atropelado, aquilo é um jumpscare desgraçado, que eu fiquei com medo o resto do filme todo, porque naquela época eu não tinha gosto por ver filmes de terror, hoje em dia eu amo, mas naquela época qualquer vislumbre de terror eu já me cagava todo, e aí o Constantine foi o filme que eu fiquei vendo, tipo, todo o filme assim, e aí hoje em dia eu revendo, tem nada demais, como eu já vi várias vezes, eu sei os momentos que vai ter os sustinhos e tal, que são divertidos hoje em dia. O filme, aliás, é a estreia do Francis Lawrence na direção de um longa-metragem. E eu revendo agora, fazia alguns anos que eu não via Constantine,
que filme bonito de ser visto, sabe? Tipo, a atenção que tem para alguns planos, para como vai enquadrar certas sequências. Uma coisa que eu gosto muito nesse filme é o quão sujo ele é, ele passa esse aspecto de coisa desgastada mesmo. Eu acho que muito da fotografia carregada desses tons mais esverdeados passa essa certa podre, por assim colocar, que eu acho que reflete muito essa briga que ocorre por trás dos bastidores, por trás da cortina, entre o céu e o inferno, entre Deus e o diabo. Traz uma carga a mais pro filme que você fica meio cansado de estar ali dentro daquele filme. A própria forma como eles acabam retratando o inferno, que é esse lugar que parece, tipo, passou bombas nucleares e tá tudo meio que se desfazendo. E eu acho que contrasta muito com o cinema de herói que a gente tem muito hoje em dia, que muitos dos filmes eles não têm um pensamento em torno de como eles vão filmar certas sequências, tudo parece exatamente igual e também tudo parece muito limpo, muito, e eu acho que isso também acaba de certo nível sendo culpa da fotografia digital também em certo nível, posso estar falando merda. Dá pra sentir esse contraste grande entre pegar o Constantine ou talvez qualquer filme ali do começo dos anos 2000 e pro que a Marvel acaba fazendo hoje em dia. Tem duas sequências que eu gosto muito dentro desse filme. A primeira eu acho que é uma bem marcante para a maioria das pessoas que gosta do filme, que é a sequência inicial que introduz o Constantine, que ele vai fazer o exorcismo e precisa do espelho. Eu acho essa sequência muito legal. E uma outra que, revendo, eu admirei bastante, é quando tá o Constantine e a Angela na rua, e aí lá, tipo, ele vai atrás dela, né, por conta dos demônios que estão chegando perto dela, e aí as luzes vão desaparecendo por conta dessa influência, e aí quando ele usa lá o bafo de dragão, eu acho, que os demônios são derrotados, a forma como a luz vai voltando pro lugar. E é engraçado como Francis Lawrence fez sua carreira de diretor adaptando outras obras literárias, porque ele fez Eu Sou a Lenda, que tem inclusive vídeo aqui no canal, ele fez também Operação Red Sparrow, Água para Elefantes, pegou os Jogos Vorazes a partir do Em Chamas, e aí fez A Esperança Parte 1, Parte 2, fez o mais recente, a Eca Antiga dos Pássaros e das Serpentes, vai fazer o próximo, que inclusive eu acho que ele poderia ter parado depois do Esperança, porque talvez pode cair no mesmo lugar que rolou com Harry Potter. Quando a gente vai para os Animais Fantásticos, eu acho que uma das coisas que poderia beneficiar muito Harry Potter, como rolou no passado, era ter um outro diretor, trazer uma outra visão, e acaba ficando sempre com a mesma cara porque envolve o mesmo diretor. E eu sinto que os Jogos Vorazes caem no mesmo problema no Cantiga dos Pássaros e das Serpentes por conta disso. Mas muitas pessoas dizem que o Em Chamas é a melhor adaptação cinematográfica de um livro já feito. Eu acho uma excelente adaptação, eu acho um excelente filme. E eu lembro que na época do Constantine, quando estava para sair, tinha muita reclamação por ser uma péssima adaptação da HQ lá do Alan Moore, porque o John Wick, ele é britânico, ele tem cabelo loiro, espetado. Se fosse hoje em dia, o quanto teria gente na internet reclamando que o Constantine não é fiel, não é uma ótima adaptação. Nossa, imagina escalar Tilda Swinton pra fazer o Anjo Gabriel. A galera ia cair de pau falando que era woke demais, não sei o quê. Só que a questão é que eu não tenho essa bagagem do Constantine, das HQs e tal. E o filme, eu consigo ver que ele meio que se tornou uma coisa própria, uma vida própria, porque até hoje em dia eles tentam fazer uma sequência que aparentemente vai acontecer, e tem muita gente que reconhece o Constantine pelo filme do Keanu Reeves e não exatamente pelas HQs. Então meio que ele acabou criando uma vida própria, que eu acho até interessante também dele ter crescido nesse ponto, porque eu acho que a grande questão da adaptação é manter a essência daquela obra no final das contas e não exatamente ser algo ipsis literis, ser exatamente um copia e cola. E revendo o filme, por mais que ali no seu clímax tenha aquela sequência de ação dele com a arma atirando nos demônios, inclusive me lembrou bem videogame, tipo a câmera meio que em terceira pessoa, e um outro filme do Keanu Reeves que também tem referência a videogame é qual? O John Wick 4 também tem, então outro paralelo aqui jogando apenas para vocês, mas mesmo tendo essa sequência, eu gosto muito, revendo e constatando, como o clímax ele não se entrega à sequência de ação grandiosa que precisa ter, porque é um filme de super-herói. Seguindo a própria lógica do filme de ser esse thriller de investigação, e no clímax a gente tem a revelação de que o Gabriel está em conluio ali com o filho do diabo para dominarem a Terra, o filme
é contido no seu clímax, até seguindo a lógica da conclusão da trilogia com o sacrifício do herói no final. Só que no caso do Constantine, o seu sacrifício é para trazer o diabo que ele quer aparecer pessoalmente para levar a alma do Constantine embora. O Peter Stormare, como o diabo, aparecendo nessa sequência, todo vestido de branco, e a forma como ele se diverte compondo esse personagem, nossa. Depois trazem o Stormare de novo pra onde? Pro comecinho do John Wick 2, que ele também rouba a cena. Não tem como não fazer esses paralelos com o John Wick, porque eu acho que é proposital no final das contas. E é maravilhoso toda essa sequência final, porque é isso, tipo, como ela não se entrega pro grandioso, eu acho que ela acaba sendo mais marcante, talvez em certo nível nesse lugar também, porque até a forma como o sacrifício, o John Wick, agora eu tô falando de John Wick, o sacrifício do Constantine, ele usa para subverter a questão dele ir pro inferno e, na verdade, estar se sacrificando por outra pessoa e aí, por consequência, ele vai pro céu, é muito divertido. Ele manda dando o dedo do meio pro diabo, o diabo, tipo, ficando inconformado, falando, não, você vai viver, e aí tira o tumor lá, o câncer dele ter fumado tanto dentro dele. Nossa, que filme incrível. A única coisa que eu não gosto do filme, eu acho até um pouco covarde, e eu entendo, mas ao mesmo tempo eu preferiria que ele meio que se mantivesse sendo quem ele era também, porque beleza, ele é salvo e aí ele agora masca chiclete em vez de voltar a fumar cigarro. Acho que ele poderia continuar fumando o cigarro dele. Esse é o Constantine, sabe? Aí quando a gente for pro novo filme, se vier acontecer um Constantine 2, aí ele vai estar de novo no chicletinho ou ele vai ter ficado desiludido de novo com a vida e vai voltar de novo pro cigarro. Mas, tal qual Eu Sou a Lenda, também existe um final alternativo que é muito melhor do que o que acabou indo pro cinema, que ele, no final original, né, tipo, ele tá lá no topo do prédio com a Angela, e aí no caso do final alternativo, ele vai até o túmulo do Chaz, né, que é aquele ajudante dele, feito por um Shia LaBeouf bem novinho, e aí ele bota lá o isqueiro, quando ele vai falar com a Angela, aparece lá o Chaz como um anjo, vestindo roupas inclusive parecidas com o do anjo Gabriel, então até levanta a questão, será que ele se tornou um novo Gabriel? Vai saber, porque não aparecem tantos anjos assim no final das contas dentro do filme do que eu me lembro, mas também tem o bendito do chicletinho no final, mas eu acho que é o final em si muito mais interessante do que exatamente o que acabou indo para o cinema. E eu fui dar uma pesquisada, 2005 foi o ano que saiu o Quarteto Fantástico, o primeirão lá de todos, e agora 2025 vai ter um novo agora da Marvel, que eu não tô tão empolgado. Teve Elektra e teve Batman Begins, o primeiro filme da trilogia do Nolan, do Batman, do Cavaleiro das Trevas dele e tal. Só que eu ouso dizer que em 2005, o melhor filme de herói que saiu, que não é exatamente um herói, pode ser um anti-herói, foi o Constantine. Você concorda ou discorda disso? Deixa aí nos comentários, assina o canal, deixa o like e a gente se vê na próxima.